Vocês já devem ter ficado sabendo de cases como o caso do Subway, que se envolveu naquela viralização, naquela crise por conta da pizza que ele enviou para o cliente foi, postou uma foto, que a foto estava sem recheio na pizza, ou de usinas que vazaram óleo no mar, ou de acidentes aéreos e de pessoas que se envolveram com problemas de reputação. Casos clássicos de crise em reputação aconteceram já há muitos anos aí. E a tendência com essa pandemia, com a ascensão das mídias sociais, com o discurso mais transparente, mais aberto das pessoas, o poder da opinião, as crises elas são mais suscetíveis a acontecer o tempo todo. Porque à medida que as pessoas têm acesso à informação, elas criticam, elas questionam e elas vão vulnerabilizar os pontos que você tem de vulnerabilidade. Então, o processo de gestão de crise, da comunicação de crise, é muito função do RP, o RP que geralmente conduz o processo de crise, de comunicação de crise, de gestão de crise. É uma área que tem poucos profissionais que têm especialidade ou que são qualificados para fazer gestão de crise. E elas vão desde uma crise numa padaria que pode ter tido um inseto no alimento e que a empresa nunca foi conhecida, mas ela pode ser conhecida por tal fatalidade, por tal imprevisto, por tal acidente, ou até pessoas que têm um alto nível de influência, influenciadores que se envolvem em polêmicas e aquilo acaba repercutindo em crises. Vocês veem muitos casos aí de Carlinhos Maia, de pessoas que têm toda uma construção ali por um deslize, elas mancham toda a reputação, porque você demora mais tempo para construir algo positivo e um fato negativo pode destruir todo o seu trabalho de longo prazo. Por isso que o processo de gestão de crise, o ideal é que tenha um mapeamento dos riscos de vulnerabilidade, dos riscos e das vulnerabilidades da empresa, e com base nesse mapeamento sejam feitas as possíveis ações, as tomadas, um projeto mesmo de antecipar as crises. Porque aí, geralmente é criado um manual de crise, porque quando acontecem as crises, você já está preparado, você já antecipou e você sabe que medidas vão ser tomadas. Outro processo que é muito importante é o treino dos porta-vozes. Falando principalmente em termos de empresas, as empresas se pegam surpresos por um processo de crise que nunca mapearam antes. Se os líderes, se os porta-vozes estão preparados, eles já vão lidar com a imprensa, lidar com outros veículos de comunicação, com as próprias mídias sociais, vão saber se posicionar. Agora imagina influenciadores, por exemplo, que se viram deparados com crise e que não tinham preparo nenhum para lidar. Acaba sendo um erro consecutivo do outro, porque eles vão se atropelando em falas mal preparadas, que não são estratégicas e que acabam corroborando para a piora da crise. E aí vão potencializando ainda essa mancha na reputação. E alguns casos são irreversíveis. Por isso que um processo de gestão de crise é tão importante. A gente gosta de falar muito desses trabalhos, dessas questões que existem como formas de potencialização da comunicação ou de mapeamento de potenciais riscos na comunicação, porque aí você se protege às vezes caso de indevidos com funcionários, risco de incêndio, acidentes ambientais. Tem muitos possíveis acontecimentos na empresa que podem interromper o serviço e que geram riscos tanto com todos os stakeholders, ou vai atingir o meio ambiente, ou a comunidade, ou os fornecedores, o público interno. O público interno tem que estar muito preparado para lidar com as crises. Geralmente tem treinamentos para o público interno. Então tudo isso são ferramentas que a comunicação e as relações públicas dispõem para lidar com processos como esse. Nós aqui, a gente trabalha com consultoria de gestão de crise e a gente sempre pretende educar sobre os nossos próprios serviços e educar para qualificar esse mercado, para que estejam melhor orientados, até mesmo para receber esse tipo de trabalho e saber realmente a orientação para tomada de decisão. Espero ter contribuído. Gente, dúvidas, sugestões, críticas, nós estamos aqui à disposição e esperamos muito ouvir vocês. E fala com a gente se vocês precisarem de alguma coisa.